Quando não for, porque eu botei, tá? Mas aqui, ó. Shalom, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o que é amar a Deus. Já existe um vídeo falando sobre isso, mostrando muitos textos, tá? Nas playlists Chave de Entendimento, certo? Só que hoje eu quero tentar resumir um pouco o vídeo de o que é amar a Deus e mostrar o porquê, por causa de muitas traduções, nós entendemos errado o que o Eterno e as Escrituras estão querendo falar, tá? Primeiro eu vou usar testemunho, o Velho Testamento, depois eu uso o Novo Testamento, ok? Vamos lá. Deuteronômio 5:10. Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração daqueles que me amam. Ou seja, o Eterno dedica amor misericordioso para aqueles, fica parecendo nessa tradução que são dois tipos de pessoas que o Eterno vai ter amor misericordioso. Aqueles que amam a Ele e os que obedecem o mandamento. Fica parecendo ser dois tipos de pessoas diferentes, né? Aqueles que me amam e obedecem o mandamento. Mas vamos ver que isso aqui é questão de tradução. Não está assim no original. Ok? Vamos lá, Deuteronômio, aqui está a Bible Hub, certo? Deuteronômio 5, versículo 10. Olha que interessante, ele fala aqui, ó, faço bondade em 1000 que ama, guarda mandamentos. Olha que interessante. Então, aqui em hebraico, o que ele está dizendo é o seguinte: veja, faço bondade ou renova a aliança em 1000. Ele não fala geração, fala 1000. Entende-se que pessoas, certo? Ou geração que amam guardar mandamentos. Então você veja que a promessa do Eterno, ele diz assim, ó: eu faço o bem a 1000 gerações que amam guardar mandamentos, né? Ou seja, então você veja que não tem esse i aqui. Vê que interessante, né? Ou seja, se fosse traduzir, seria: dedico amor misericordioso a 1000 gerações daqueles que amam obedecer aos meus mandamentos. Não tem esse i aqui, né? Muito interessante. Vamos para outro texto, né? Aqui, Deuteronômio 8, versículo 6. Olha o que ele fala: obedece, pois, aos mandamentos de Yahweh, o teu Deus, para que ande em seus caminhos e aprenda a amá-lo reverentemente. Olha que interessante esse texto. Ele diz, ó: obedeça aos mandamentos de Deus para que ande em seu caminho. Ou seja, então quem não obedece os mandamentos de Deus não está andando nos caminhos que Deus determinou, certo? Que o Deus de Israel determinou. Aprenda a amá-lo reverentemente. Ou seja, quem obedece o mandamento anda no caminho verdadeiro, mostrando que ama a Deus. Como? Andando no caminho, guardando os mandamentos, né? Então você veja esse texto. O interessante é que no hebraico esse texto tem outra coisa que é muito bonita também. Ele coloca assim, ó: guarda, sinal, ou seja, Aleph Tav. Quem é Aleph Tav? É o princípio e o fim. É a primeira e a última letra. Se você vê Jesus dizendo lá em Apocalipse que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o início e o fim. Ou seja, então o que é que ele diz? Ó, vê o que ele fala aqui. Olha que coisa linda. Guarda, Jesus Cristo, mandamentos. Yahweh. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: guarda o Aleph Tav, os mandamentos de Yahweh. Ou seja, seja semelhante a Jesus Cristo, né? Os mandamentos de Deus. Elohim, caminhando em seus caminhos, temendo,
né? Olha que interessante. Então, aqui a tradução no hebraico é o que? Você vai ver o seguinte, ó, guarda o sinal, ou seja, o Aleph Tav, Jesus Cristo, semelhante a Jesus Cristo. Você vê até Paulo dizendo, ó, sejamos imitadores do nosso Senhor Jesus em tudo, assim como eu sou. Então você vê aqui que ele dizendo, ó, guarda, Aleph Tav, Jesus, mandamentos, né? Ou seja, você vê João até comparando, e é a palavra que se fez carne, ou seja, é o mandamento que se fez carne. Então você vê Yeshua aqui, ó, Aleph Tav, guarde os mandamentos, que é semelhante a Jesus, que é Jesus, certo? Do Elohim Yahweh, ou seja, de quem? De Deus. Os mandamentos de Deus. O Filho de Deus seja semelhante ao Filho de Deus, seja semelhante aos mandamentos de Deus, certo? O seu Elohim. Caminhando, ou seja, o versículo anterior falou disso, em seus caminhos. Temendo. Olha que interessante. Então, ó, a tradução aqui não é amar reverentemente, é temer a ele, né? Obedeça aos mandamentos de Yahweh, o teu Deus, para que andem em seus caminhos temendo-o, né? Ou seja, o que é ser temente a Deus? Andar nos caminhos de Deus. E o que é andar nos caminhos de Deus? Obedecer os mandamentos de Deus. Não é extraordinário? É maravilhoso isso. Então entenda, você vê Abraão, Isaac, Jacó, Judá, todos os patriarcas, os profetas, todos tinham esse entendimento do que é ser temente a Deus e do que é amar a Deus. Eles não tinham sombra de dúvida que é guardar os mandamentos. Então você veja que quando Jesus veio, ele era um judeu. Um homem temente a Deus, um homem que andava no caminho de Deus, um homem que servia a Deus verdadeiramente. Eu vou fazer um vídeo falando o que é servir a Deus. E eu vou dar uma dica, guardar os mandamentos. Então você veja, até o momento que Jesus veio, o que é que ele ia ensinar ao povo, às nações? Ser semelhante a ele. Dizer assim, ó, vocês estão em trevas, vocês estão indo para a destruição, mas a partir de mim, né, a partir da minha vida e do ensinamento que eu vou dar a vocês, o testemunho que eu estou dando, ou seja, a vida que eu vou dar, a minha vida que eu vou dar, pelo testemunho de que os mandamentos de Deus é o caminho que devemos andar. E muitos vão vir até ele para matá-lo. Você vê lá ele em João 10, ele fala assim, ó, o príncipe do mundo está vindo aí, ele não tem autoridade sobre mim, né? Mas sobre vocês ele tem. Eu vou carregar a enfermidade de todos aqueles que creem em mim, mas aqueles que não creem, eles vão carregar a enfermidade deles e vão acertar com o príncipe do mundo. Mas aqueles que creem em mim, eu carregarei a enfermidade e o príncipe do mundo não vai ter mais autoridade sobre vocês. Por quê? Porque eu me farei maldito no teu lugar. Então essa é a missão de Jesus Cristo. Trazer o que? A verdade. Nos ensinar a andar na verdade. E o que é a verdade? Os mandamentos de Deus, né? Vamos continuar. Entenda. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, quando veio, ele tinha esse entendimento do que é servir a Deus. Não o entendimento que a religião, a igreja está pregando hoje. Não o entendimento que os pastores, os padres, né, os rabinos estão trazendo hoje. Tá? É o entendimento que o Filho de Deus, o Cordeiro Perfeito, tinha. E qual era o entendimento que ele tinha? Guardar os mandamentos, é andar no caminho de Deus e é temer a Deus. É isso que ele veio te ensinar, é por isso que ele deu a vida dele dando testemunho. Ele morreu para pregar que isso é verdade, né? E o pai dele ressuscitou ele no terceiro dia por causa do testemunho, porque ele foi até o fim pregando essa verdade, doem quem doer, e não teve medo de mal algum que veio sobre a vida dele, né? Vamos lá, Deuteronômio 8:6, certo? Ah não, isso aqui foi o que eu acabei de ler, tá? Vamos Deuteronômio 7:9. Olha que interessante. Saberás, portanto, que Yahweh, o teu Deus, é o único Elohim fiel, Deus fiel, que mantém a aliança e amor por 1000 gerações,
em favor daqueles que amam reverentemente e obedecem os seus mandamentos, tá? Então, de novo aqui eles tentam colocar amar como uma situação e obedecer mandamentos como outra. Fica parecendo que são dois povos diferentes, né? E aí nós vamos ver aqui, ó, claro que existe um segredo aqui, tá? Yahudá e Efraim. Judá é o que guarda os mandamentos e Efraim é o povo do mundo que amam a Deus através do nome de Jesus, mas no texto original não está mostrando isso, tá? A pergunta é, se no texto não está falando isso, por que o esforço de trocar todas as traduções por algo que não está no texto? Por quê? Vamos lá, aqui ó, Deuteronômio 7, versículo 9. Olha que interessante. Saber que Elohim, Yahweh Elohim, certo? Ele, Hu, Elohim, fiel. Saber que Yahweh é o Elohim. Um Elohim fiel, é o que está lá escrito. Um El, ou seja, um Deus que mantém sua aliança, bondade, por 1000. Aqui tem a palavra geração. Naquela vez não tinha. Aqui tem geração, tá vendo? Por 1000 gerações. Agora, olha o detalhe. Por 1000 gerações amam, ou seja, a geração que ama manter mandamentos, ou seja, que amam manter ou guardar os mandamentos, tá? Ou seja, são 1000 gerações que ele tem misericórdia, que amam guardar os mandamentos. Não tem que amam e que guardam os mandamentos. O que está escrito aqui, ó, ama, guardar os mandamentos, tá? Não tem esse i que tá aqui, ó. Esse i não existe, tá? Isso é interessante. Nesse texto aqui tem 1000 gerações, tá? Tem 1000 e tem a palavra geração. Naquele texto anterior não tem 1000 gerações, que eu acho que é esse primeiro aqui, ó. Não. Eita, já me perdi. Mas depois a gente vê. Bem, 7, 9, tá? Então, os que amam obedecer aos mandamentos. É isso que está escrito, tá? Não existe esse i aqui, ok? Como eu estava mostrando no hebraico aqui, certo? Vamos lá, Deuteronômio 11, versículo 1. Portanto, amarás ao Senhor, o teu Deus, e obedecerás continuamente aos seus decretos e às suas doutrinas e os seus mandamentos. Vamos ver como está no hebraico, certo? Olha aqui, ó. Olha que interessante. Ama, Aleph Tav, ou seja, o princípio e o fim, e Yahweh Elohim, certo? Ama a Yeshua, Yahweh Elohim. Sempre a hora, mantenha guarda novamente, ou seja, guarda 2 vezes. Lembra que Yeshua sempre fala, né? Em verdade eu vos digo. Ou seja, que ele está dizendo, ó, guarda estatutos, juízos, aqui ó, certo? Ordenanças e mandamentos, tá? Só que ele não coloca aí não, ele fala tudo junto, ó. Vê só, não tem i, tá? Olha que interessante. Todo o tempo, certo? Guarda 2 vezes. Você vê que é o mesmo Strong, ó. 4,9. Não é o mesmo Strong, não. Esse é outro texto.
Mas mesmo assim, ó, essa palavra significa guardar e aqui guardar também. Claro que tem outras funções também, outras palavras, mas ele fala guarda duas vezes, tá? É estatutos, guarda e guarda. Estatutos, juízos e mandamentos, certo? Ou seja, estatuto, juízo e mandamento. É isso que ele está falando. Ele não fala aqui e os seus mandamentos. Ele fala decretos, doutrinas e mandamentos, tá? Isso é que é interessante. E ele fala guardar duas vezes. A palavra guardar nem aparece aqui, ó. Amarás ao Senhor teu Deus continuamente em seus decretos, suas doutrinas e seus mandamentos, tá? Nem tem esse texto lá, tá? Não tá assim no hebraico. Aqui é o penúltimo, tá? Deuteronômio 11, 22. Porque, se diligentemente obedecerdes a todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardar com zelo, amando ao Senhor, seu Deus, andando em todos os seus caminhos, e ele vos achegareis, né? Olha que interessante, nesse texto você vê, ó, porque se diligentemente obedecer todos estes mandamentos que vos ordeno, para guardar com zelo, certo? Amando ao Senhor, o teu Deus, andando em todos os seus caminhos e achegardes a eles. Então você vê que obedecer o mandamento tem uma relação direta com amar a Deus, ou seja, amar a Deus guardando os mandamentos, né? Isso é interessante. Essa mensagem se repete durante toda a Torá. Você vai ver isso nos profetas, você vai ver no livro de Reis, você vai ver no livro de Josué, você vai ver isso durante toda a Torá. Eu estou tentando fazer um vídeo mais resumido, tá? Tem um vídeo aqui falando sobre o que é amar a Deus e aí tem 2 horas só mostrando texto com relação a isso. Aí eu quero trazer agora Novo Testamento. Eu mostrei Deuteronômio, tá? A questão de um erro, né? De acrescentar i, né? Mas não existe esse i. Interessante agora é isso aqui, ó. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos. Você vai ver o mesmo i no Novo Testamento. Não é uma vez, tem várias, tá? Agora olha que interessante aqui. Desta maneira sabemos que amamos, certo? Aqui não é filhos, tá? Não é filhos, é filho no singular, certo? Desta maneira sabemos que amamos o Filho, Jesus Cristo, de Deus, quando amamos a Deus obedecendo os seus mandamentos. Olha como está aqui no grego, ó. Não precisa ir muito longe não. Aqui, ó. Já traduziu. Olha aqui, ó. Em isto sabemos, ou seja, nisto sabemos aqui, ó, que nós amamos, ou seja, que amar. Aí aqui aparece só crianças, no plural, tá vendo? Mas na verdade é no singular, ó. Uma criança, um descendente, né, habitante. Tá? Então você vê, ó, de novo ele fala aqui, ó, uma criança. Então, nisso sabemos que amamos a Deus quando amamos o Filho de Deus, certo? A criança, o descendente de Deus, quando amar a Deus, cadê? Mantendo os mandamentos, tá vendo? Ordenanças. Ou guardando os mandamentos. Olha que interessante. Então você vê aqui no livro de João que o que ele está falando na verdade aqui, a tradução está errada, a maioria delas é: desta maneira sabemos que amamos o Filho de Deus. Quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando amamos a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Não tem esse i também. Não existe esse i, tá? Então fica aparecendo quando amamos a Deus
e obedecemos o mandamento, né? No caso aqui, ele até faz uma junção, certo? Mas ao mesmo tempo, dependendo de como a gente vai ler, fica parecendo que amamos a Deus e os que obedecem o mandamento, né? Mas o que ele está falando aqui é o seguinte: nisso sabemos que amamos a Jesus, quando amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos, né? Você vai ver Apocalipse 14:12 também fala a mesma coisa, né? Aqui, ó. Ele fala dos santos, né? Não é amar a Deus, no caso amar a Deus, certo? Mas ele fala dos santos que obedecem a Deus e dão testemunho de que Jesus é o Messias. Eita, não é aqui. A internet está muito ruim. Eu queria mostrar Apocalipse 14:12. Olha que interessante. Ó. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Olha que interessante. E também, ou seja, você vê aqui que aqueles que obedecem os mandamentos de Deus fiéis a Jesus, né? Então é outro texto interessantíssimo no Novo Testamento. Agora, por que eles colocam esse i? Porque no Velho Testamento fica parecendo que você tem dois caminhos, né? Amar a Deus de todo o coração, somente isso, e obedecer o mandamento, tá? Mas aqui você vê que amar a Deus é obedecer aos mandamentos do Deus vivo, é andar no caminho correto que o Deus aprova, é temer a Deus, obedecer aos seus mandamentos, né? E aqui eu termino o vídeo. Estava tentando fazer um vídeo menor, inclusive, eu acho que ficou até grande, né? Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, né? Que o Eterno derrame bênção na vida dos irmãos. Shalom.